Bem-vindo de volta ao Vida e Saúde, tem saúde para toda a família. E olha só, em pesquisa recente com 1.000 mães, 2 em cada 3 afirmaram que a cólica tem alto impacto na rotina familiar. Como é que foi aí na sua casa? Como é que é essa situação? Porque a privação de sono e o cansaço são as queixas mais comuns relatadas por 69% das mulheres. Já aquele sentimento de tristeza e de impotência abalam 53% das entrevistadas. Realmente esse assunto dá o que falar, gera desespero, gera angústia nas famílias por não conseguir acalmar o choro de um bebê, que não é nada fácil, não é? Por isso a gente convidou aqui a doutora Paula Lenfers, pediatra, para nos ajudar com esse problema e, quem sabe, ajudar a resolver cólicas e refluxos aqui com as recomendações dessa especialista de hoje. Doutora Paula, bem-vinda ao Vida e Saúde mais uma vez. Que bom que você está aqui para ajudar as mães, as famílias a tratarem desse assunto que pode se tornar um bicho de 7 cabeças nesses primeiros meses da maternidade. Obrigada por participar com a gente. Oi, Peru, eu que agradeço. Obrigada por estar aqui de novo. E realmente, se tem algo que pega no começo e que toda mãe durante a gravidez tem medo dos primeiros meses, é cólica, né? Nem me fale. Agora é o seguinte, doutor, o bebê nasce, se alimenta, ele faz suas necessidades sem problemas. Nas 3 primeiras semanas ali de vida, parece que tudo flui muito bem, né? E aí, de repente, o quadro muda, esse bebê começa a chorar sem parar. Às vezes é um choro que expressa muita dor. E realmente o choro é a comunicação da criança, né? A gente percebe que as coisas não vão muito bem quando aquele choro realmente não se acalma com o peito, não acalma com um aconchego. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa comunicação através do choro. A gente até criou aqui um joguinho, né? Para falar um pouquinho sobre os possíveis sintomas ou as possíveis causas desse choro. Queria que você falasse um pouquinho pra gente o que o choro do bebê quer dizer para a mãe. Uhum. Quando a mãe passa pelo parto, independente da via, uma parte do cérebro dela, chamada amígdala, é ativada e ela nunca mais vai deixar de ser ativada. E isso é importante para a nossa sobrevivência como espécie, né? Porque a mãe responde às necessidades do filho através do choro, né? O choro mexe muito com a cabeça de uma mãe. E a criança vai expressar desconfortos na barriga, fome, frio, calor, fralda suja, excesso de estímulo, tédio. Tudo vai se dar através do choro, né? Então, realmente não é fácil de lidar com ele. Doutora, vamos tentar entender o que pode indicar cólica, o que pode indicar refluxo, porque a mãe ela não nasce com esse treino pronto, né? O treino do ouvido. Até existem vários trabalhos feitos indicando que ela pode aprender a identificar o problema do bebê pelo choro. Mas é muito difícil, então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, olha, quando a gente pode suspeitar que esse choro está ligado à cólica? Tá. O choro da cólica é um choro mais comum de acontecer após a 3ª semana de vida. Ele dura mais ou menos 3 horas, no mínimo 3 vezes por semana. Geralmente, durante esse choro, o bebê faz força, como se estivesse querendo soltar um pum ou fazer um cocôzinho, dobra muitas perninhas ou estica as perninhas com muita força. Eu gosto de falar da regra dos 3. A cólica gosta da regra dos 3. 3ª semana, 3 horas por dia, 3 vezes na semana. Geralmente é cólica. Tá. Interessante pensar nisso. Agora, tem outras tantas possibilidades, né? Que mais, doutora, que poderia indicar que o meu filho está realmente com cólica? Então, além dessa força, além dessa frequência de 3, 3, 3, que eu achei bastante interessante. Geralmente o choro da cólica é um choro que você bate a mãozinha na barriga do bebê, parece que tem um tamborzinho. Ela tá distendida. O bebê tá fazendo força, como se quisesse soltar um pum, evacuar. É um choro que às vezes você traz o bebê no colo, ele dá uma acalmada, mas continua com uma certa irritabilidade. Ele costuma acontecer em horários parecidos do dia. Então e outra coisa, você já eliminou outros fatores. Então, você já sabe que essa criança não está com frio, não está com fome, não está com a fralda suja.
Então, provavelmente é aí um choro do desconforto intestinal. Tá. Agora eu queria saber, doutora, aqui esse número 3 está até emblemático, porque olha só, qual é a frequência de cólicas nos lactentes? Essa daqui, você falou que 3, né? 3 vezes por semana. Qual era o outro 3 mesmo? São por semana, a partir da terceira semana de vida, Isso. que dura mais ou menos 3 horas. Tá, só que nem sempre essa frequência vai ser só 3 vezes por semana. Tem bebês que choram todos os dias. É no mínimo Todos os 3. dias. No mínimo 3 vezes por semana. E eu acho que o importante, Teru, é que a gente lembre depois, como pai e mãe, que o bebê não lê livro. Então, que o seu bebê pode ter cólica todos os dias. Uhum. Final da tarde, por exemplo, né? Que já está cansado, estressado. Então, ele pode, sim, ter frequências diferentes, né? Mas que geralmente o bebê que realmente tem cólica, a gente observa esse mínimo aí de 3 vezes na semana. Tá. Doutora, olha só. Essa aqui é interessante. Será que a cólica pode estar relacionada a algum tipo de alimentação da mãe? Porque a gente está falando de bebezinhos que mamam ou fórmulas ou exclusivamente no peito. O que pode, por exemplo, uma fórmula poderia gerar cólica? O leite da mãe também gera cólica devido ao que ela come? Na verdade, Teru, até hoje a gente não teve nenhum estudo que de fato apontou que a dieta materna causa ou não cólica nos bebês. Então, mas a gente sabe que um alimento que a mãe come e ela não se sente bem, a mãe tem uma distensão, fica com mais gases, a gente geralmente tem um bebê que fica com cólica naquele dia. Então, a gente pede para a mãe evitar cafeína e excesso de alimentos estimulantes, porque eles podem sim estimular o bebê em excesso e por conta de imaturidade parecer que este bebê está com cólica. E o que a mãe come, que não faz bem para ela, geralmente a gente pede para observar se o bebê vai tolerar. Tá. Agora, não tem uma regra ou uma cartilha dizendo, olha, tais e tais alimentos realmente não são legais. Eu preciso analisar o que eu comi no dia anterior. Muita gente diz, por exemplo, quando eu como queijo, as mães que comem queijo, sentem que o bebê fica muito pior no dia seguinte, ou até no mesmo dia. Isso varia de mulher para mulher, doutora? Isso costuma variar de mulher para mulher. É claro que a gente tem uma lista, né? Eu falo da lista negra, né? o que tá ali, a batata doce, Joga a na cafeína. roda, doutora. A gente tem uma lista negra. Mas, assim, é importante que essa mãe coma, não em excesso, mas coma e observe, né? Porque senão daqui a pouco é uma mãe que já está cansada, com privação de sono e, além de tudo, não se alimentando direito. E ela precisa até comer bem para ter energia para cuidar de uma criança. Então, antes de sair cortando, faz o teste. Tá. Legal, legal. Muito bom você dizer isso, doutora, porque realmente não dá para entrar numa neura, né? A mulher está produzindo leite, ela está aumentando, ela está gastando bastante calorias ali, então ela não pode ter uma dieta super restritiva, tentando eliminar esse problema. Agora é o seguinte, doutora, será que esse choro também não pode estar relacionado a refluxo? Às vezes a gente fica tão bitolado no cólica e não percebe outros sintomas importantes que indicariam um refluxo. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Sim, o bebê que tem o refluxo patológico, porque a gente sabe que a grande maioria das crianças apresentam regurgitações. Então, eles golfam, né? Às vezes porque encheu tanto o estômago, tá com tanto tão cheio que extravasa. Mas o refluxo patológico geralmente vem associado a choro de dor, porque volta um conteúdo que deveria estar no estômago para o esôfago, né, que é a nossa comunicação da boca até o estômago, cheio de ácido. E isso gera dor, né? E o bebê, quando tem dor, chora. Então, o choro pode sim ser de refluxo. Geralmente, o bebê que tem o choro do refluxo se joga para trás. Na hora que ele começa a mamar, já começa a chorar também. É um bebê que, quando tem o refluxo, às vezes tem dificuldade de ganho de peso, de crescimento, mas o choro também pode ser de refluxo.
Agora, eu queria que você diferenciasse esse choro do refluxo, porque o da cólica, normalmente, ele vai durar, você disse aí, em média 3 horas. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, né? Mas o do refluxo também dura tudo isso, doutora? Ou seria mais um choro perto da hora da alimentação, logo após a alimentação? Ou explica pra gente um pouquinho isso, porque isso ajuda a gente a dar pistas até pro pediatra depois, né, doutora? Com certeza. Geralmente o choro do refluxo, ele está relacionado à alimentação. Então, meu bebê começa a mamar, logo na sequência ele já começa a resmungar, a querer se jogar para trás, né? Ou se não, ele está com a barriga muito cheia. Você vai lá e deita essa criança. Ele começa a fazer movimentos como se estivesse ruminando, sabe? Voltando leite para a boca, engolindo, e junto com isso vem o choro também. Então, geralmente está relacionado ao momento da alimentação. Ah, legal perceber isso então. E aí, doutora, vamos falar um pouquinho sobre o que dá para fazer, porque será que existem medicamentos que podem ajudar nessa situação? Eu queria que você falasse nas duas, tanto na situação de cólica como também de refluxo. Uhum. Temos, Oteru, nós temos medicamentos que ajudam nas duas situações, mas eu acho que a gente sempre tem que pensar muito bem antes de medicar um bebê, né? O ideal é a gente utilizar as medidas não medicamentosas. Então, para cólica, compressa morna na barriga, massagem na barriguinha do bebê, dobrar a perninha como se estivesse andando de bicicletinha. E a gente também tem as outras coisas, como banho de balde, xantala, osteopatia, que vão ajudar o bebê a passar por esse período de maior imaturidade com um pouco mais de tranquilidade. Depois nós temos aí uma linha de medicamentos que nós podemos utilizar nessas cólicas mais intensas, mas de preferência as medidas não medicamentosas. Em relação ao refluxo, também nós temos medicamentos, mas sempre nós começamos com as medidas posturais. Então, é amamentar o meu bebê numa posição mais verticalizada, depois da mamada, ficar de 20 a 30 minutos com este bebê também mais em pezinho, utilizar travesseirinhos anti-refluxo por debaixo do colchão onde o bebê vai dormir. Osteopatia também auxilia no tratamento do refluxo. E daí depois, quando a gente não tem uma melhora, a gente tem tanto tratamentos com dieta da mãe, quanto medicamentos. Muito interessante pensar que a gente precisa partir do menos invasivo, né, para o mais... mas existem graus, né, doutora? Tem cólicas que realmente duram pouquíssimo tempo, a mãe consegue ali lidar, os familiares conseguem ajudar, mas tem cólicas que se prolongam por muito tempo, acabam... Aí leva aquela pista de, será que é só isso mesmo? Será que não seria uma alergia alimentar? Porque isso também, por exemplo, um bebê com uma intolerância à proteína do leite de vaca, por exemplo, também vai indicar um choro forte. Sim, geralmente a alergia à proteína do leite de vaca, ela pode tanto causar cólicas muito intensas, além do habitual do que se espera para um bebê, como o refluxo. Hoje em dia, o protocolo para tratamento de refluxo envolve primeiro excluir a proteína do leite de vaca da dieta materna, porque às vezes é alergia. Olha que interessante. Aí, doutora, eu queria que você desse uma luz no fim do túnel, porque às vezes, a despeito de todo o cuidado, de todo o carinho, de todas as manobras que a gente faz com o bebê e com a mãe, esses problemas persistem um pouquinho nesse começo de vida, né? Em quanto tempo a gente pode esperar que esse bebê comece a cessar os choros, comece a normalizar ali o intestino e também o refluxo, mesmo com medicamento? Geralmente, assim, a gente espera que naturalmente o bebê por volta de 3, 4 meses tenha aí a remissão, né? Pare de apresentar esses episódios de cólica e esse refluxo mais intenso, por uma questão de maturidade mesmo, né? Agora, a resposta ao medicamento, a gente espera que em 2 semanas ela aconteça, mas aí 3 meses é um número mágico. Tá certo. Doutora Paula Lenfers, pediatra, participou com a gente do Vida e Saúde mais uma vez. Muito obrigada, gratidão aqui por suas explicações e por nos ajudar a enxergar um pouquinho além desse momento difícil que a maternidade pode trazer, como tantos outros desafiadores, né, doutora? Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Boa sorte aí para as mães de primeira viagem. Tá certo. Bom, a gente vai fazer agora, antes de fazer o intervalo, eu quero chamar você para, se engajar na nossa campanha de Outubro Rosa. Vida e Saúde, você já fez? Já usou seu filtro lá,
Eu já usei do Vida e Saúde essa semana, inclusive, falei lá de alguns alimentos que podem te ajudar a prevenir o câncer. Além dos exames que você precisa fazer, você que é mulher precisa fazer, a gente pode se engajar promovendo isso nas nossas redes sociais, tá? Então você pode acessar o Instagram do Vida e Saúde, você vai acessar lá aquele íconezinho de efeitos especiais, clica, tem um vídeo lá, eu fiz uma demonstração bem rapidinha, e logo abaixo do vídeo tem lá, experimente. Clicando lá, você vai poder fazer, ó, suas poses, mandar lá o seu recado, fazer uma homenagem para quem está lutando contra o câncer. Você conhece alguém? Alguém que já venceu? Alguém que está na luta? Você pode fazer uma homenagem e só não esquece de postar marcando a gente, Vida e Saúde NT, @Vida e Saúde NT, marca a gente para a gente poder trazer as suas imagens aqui na nossa telinha. Aliás, vamos ver quem marcou a gente? Põe aí na tela, vamos ver. Tá chegando, peraí. Ih, deu ruim. Na volta, depois do intervalo, a gente vai trazer aqui quem usou o nosso filtro do Instagram para se engajar na campanha Vida e Saúde contra o câncer. É logo depois do intervalo, que tem também, claramente, com dúvidas respondidas pelo Dr. César Vasconcelos. E ainda hoje, no programa, teremos uma receita maravilhosa para você arrasar aí no domingo. Já se prepara. Olha aí, você tá vendo? E tem chefe especial para te ensinar. O chefe Alexandre vai estar aqui com a gente. Se prepara porque você vai arrasar aí na sua cozinha no domingão. A gente já volta depois do intervalo.